poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando aqui agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado, sempre agradeço, porque para mim é um prazer estar aqui com vocês, juntamente também com o pastor Augustus, apresentando e comentando este programa, os temas que são trazidos aqui. A gente deixa nas mãos dele e ele responde de olho. Às vezes o abacaxi é grande. Hoje a gente trouxe aqui, eu sempre digo assim, me escapo pela tangente, né? São os ouvintes. Eu acho que às vezes desconfio que é você que faz essas perguntas e depois fica dizendo que é o ouvinte, não? Tem um aqui que eu coloquei, mas essa aqui não, essa aqui é do ouvinte mesmo, lá vai. Vamos lá. O programa de hoje traz as seguintes palavras de uma de nossas ouvintes que interage conosco através de nosso e-mail. E ela diz o seguinte: eu congrego em uma igreja que tem como líder uma pastora. Nosso ministério aceita o pastorado das mulheres, porém, tenho aprendido que, de acordo com a Bíblia, essa não é uma função das mulheres. Sinto a presença de Deus nos cultos. Prega-se um evangelho puro, sem essas teologias de prosperidade e tal. Então, o tema do programa de hoje é sobre essa questão dessa nossa ouvinte. Eu vou preferir manter o seu anonimato, tá bom? Acho melhor. É melhor. Não é? Então, a nossa ouvinte segue o seu e-mail sobre o tema argumentando para formular sua pergunta. Ela diz: tenho medo de estar julgando as pregações da minha pastora pelo fato de essa não ser uma função das mulheres, o pastorado, e sim dos homens. E não quero ficar na hora do culto, entre aspas, pecando se o que ela diz vem de Deus ou não por esse fato. Então ela formula a sua pergunta finalmente, pastor. Como posso saber se Deus fala através da minha pastora quando a palavra de Deus diz que essa é uma função somente para os homens? Espero que vocês possam me ajudar. Essa não é uma pergunta fácil, né? Sim. E a resposta, eu sei que pode acabar desagradando muita gente, mas a gente tem que ser coerente com aquilo que acredita. Sim. Eu quero começar com a questão prática dela, né? Se ela já chegou à conclusão de que o pastorado feminino é contrário à palavra de Deus, e para não continuar nessa situação em que ela descreve, né, como de julgamento e dúvida e questionamento, a melhor coisa seria procurar uma igreja onde não tem o pastorado feminino. E isso, então, resolveria o problema dela, né, já que ela chegou a essa conclusão de que o pastorado feminino realmente não tem fundamentação bíblica. E esse tema estamos tratando a primeira vez aqui, então, né? Então ela chegou à conclusão, talvez por outros meios. Né? Sim. E aí nós entramos na questão do mérito, né, da questão do próprio pastorado feminino. Eu sou a favor do ministério feminino, entendido como o trabalho e a participação das mulheres na vida da igreja. A Bíblia é muito clara sobre a participação efetiva das mulheres na história da redenção. Desde o Antigo Testamento você encontra mulheres de valor, como Uda, como Débora, que foi aquela líder extraordinária, juíza, que Deus usou para livrar Israel. Você encontra mulheres de valor, como Miriam, como Ana, que era mãe de Samuel. Enfim, Deus tem usado e Deus tem se valido do serviço das mulheres no Antigo Testamento, isso é muito claro. No Novo isso não é diferente. Jesus tinha mulheres que o seguiam, que o serviam. Quando ele ressuscita dos mortos, ele aparece primeiro às mulheres que saem para anunciar o Evangelho. Para valorizá-las. Para valorizá-las, inclusive. Nas cartas que Paulo escreve às igrejas, no final, quando ele faz as saudações, e aqui eu estou pensando mais na carta aos Romanos, capítulo 16, ele se refere a várias mulheres que eram preciosas no ministério. Fala de Febe. Ele nomeia, se não me engano, 6 ou 7 mulheres cujo ministério tinha abençoado a vida do próprio apóstolo Paulo, né? Seria um absurdo negar a participação da mulher na história da redenção, na vida da igreja e no desenvolvimento do reino de Deus aqui nesse mundo. Sim. Agora, a grande questão, Natsan, é o seguinte: por que é que Jesus, tendo vencido inclusive o preconceito da sua época contra as mulheres, porque ele tinha as mulheres que o seguiam e que o serviam com os bens, ele falou com aquela mulher samaritana, ele quebrou todas as barreiras e tabus da época relativos à mulher e se aproximou delas.
Por que é que, mesmo tendo essa atitude, Jesus nunca escolheu uma mulher para ser apóstola? Sim. Tá. Mais adiante, os discípulos de Jesus, na hora de escolher os diáconos para tratar das viúvas, está lá em Atos capítulo 6, eles escolheram 6 homens, 7 na verdade, né? Que eram cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de discernimento e que foram a base do diaconato. Paulo, quando escreve a Timóteo sobre a escolha de líderes para a igreja, ele diz que uma das condições é que o presbítero, né, o pastor, o diácono, seja marido de uma só mulher. Então, é evidente que Paulo tinha na mente homens cristãos qualificados para ocupar os postos de liderança. E há algumas passagens nas cartas onde é limitada, então, a participação da mulher na igreja, quando Paulo determina que ela esteja debaixo de autoridade, não é? E que ela não assuma autoridade sobre os homens. Eu sou a favor do ministério das mulheres. Na própria igreja presbiteriana, sem a participação das mulheres, nós não poderíamos chegar nem perto do que tem sido realizado, mas há uma restrição no Novo Testamento quanto ao ministério das mulheres, que é a questão dela ocupar uma posição de autoridade. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, eu quero que vocês saibam que Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Há uma designação hierárquica aí. Quando Paulo descreve os papéis relativos do homem e da mulher no casamento, ele diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. E já na criação, quando Deus fez o homem e a mulher, Nathan, no relato de Gênesis, Deus primeiro fez o homem e da costela tirou uma mulher que fosse a auxiliadora idônea dele. Certo. Tá? Então, toda a evidência bíblica aponta que homem e mulher, mesmo sendo iguais diante de Deus, eles, contudo, preenchem papéis diferentes. E a liderança da família e da igreja foi dada ao homem. Eu creio que, numa situação como essa, você não tem nenhum caso de pastora no Novo Testamento, nenhuma mulher que ocupe a posição de pastor, de presbítero ou de diácono no Novo Testamento. No Antigo Testamento, embora você tenha profetisas e líderes como Uda e Débora, contudo você não tem sacerdotisas, Sim. que seria o equivalente à função ministerial no Novo Testamento. Então, por conta disso, nós não cremos que a mulher possa ser pastora. O pastorado, né? Não possa ou exercer. presbiterato. Isso. Tem algumas pessoas que, inclusive, pensam que o diaconato ainda sim, presbiterato não. Como é que o senhor pensa nessa questão? Se você entender o diaconato simplesmente como um serviço, né? Não como um ofício de autoridade, mas como sendo uma função, eu não teria problemas as mulheres serem diaconisas. Mas se você entender o diaconato como um ofício que tem autoridade, então as mulheres estariam impedidas de participar, porque essa é a única restrição que a Bíblia impõe, não é? Que elas não podem ocupar a posição de autoridade, exercer autoridade espiritual ou eclesiástica na igreja. E aqui vem o problema, porque o que é que você faz com essas passagens em que Paulo proíbe, por exemplo, que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o homem? As pessoas que vão justificar o ministério feminino vão ter que dizer ou que Paulo era machista, não é? Que Paulo estava equivocado, que aquela passagem não vale mais para os nossos dias, que a situação é outra, e aí abre um precedente para você dizer que determinadas passagens da Bíblia não se aplicam mais hoje por uma questão cultural. Certo. E aí nós vamos estender isso também para a questão da homossexualidade. E já é feito, é uma né? tendência, né? Que as pessoas costumam fazer. Já é feito, dizendo que Paulo, quando se pronuncia contra a homossexualidade, lá em Romanos capítulo 1, era porque ele estava preso ao veso cultural da sua época. Hoje em dia já se sabe que a pessoa já nasce com isso e, portanto, não se pode mais aplicar. Então, eu vou acabar tirando da Bíblia tudo aquilo que eu discordo, à guisa do argumento do condicionamento cultural. Então, é isso aí. Agora, o fato de que você tem uma mulher ocupando a função de pastora, que eu entendo que não é bíblico, e que ela fala bem, e que ela explica bem a Bíblia, e que isso faz com que as pessoas se sintam bem ou se sintam abençoadas, não é? Isso não quer dizer que está certo, porque a gente não pode justificar se uma coisa está certa ou errada pelos resultados. Não é? A gente sabe que Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão que Ele tem pelas pessoas, Ele pode eventualmente até usar uma mulher que está numa função errada para abençoar a vida de alguém. Mas isso não significa legitimar.
né? Porque Deus, na história bíblica, ele usou pessoas que às vezes, né, eu não quero nem fazer essa comparação, mas usou pessoas para atingir os seus propósitos, mas pessoas que não eram de Deus. Como, por exemplo, Judas. Sim. Né? Judas participou da equipe apostólica, ele realizou os mesmos sinais que os demais apóstolos, ele saiu em missão de pregação, mas Judas não era de Deus. Mas eu tenho quase certeza de que, através do ministério de Judas, pessoas foram curadas, cegos tiveram seus olhos abertos, coxos andaram, mas isso não quer dizer que Judas era uma pessoa aprovada por Deus. Eu não estou fazendo nenhum paralelo entre Judas e mulheres no ministério. Eu estou apenas usando como um exemplo de que o fato de que Deus usa uma pessoa não legitima a posição ou a função ou a situação em que a pessoa se encontra, tá certo? Então, o fato de que algumas pessoas têm sido abençoadas pelo ministério de pastoras, isso não legitima o pastorado feminino. Nós temos que perguntar se a Bíblia autoriza, se há base bíblica a base principal para isso. Nisso. Exatamente. Se na Bíblia está lá escrito isso, não está. Nós realmente não observamos isso. E ela então fica com essa questão. O senhor já deu o conselho sobre isso. E outras pessoas que têm aí pastoras em suas igrejas, às vezes até com um certo grau de autoridade sobre o marido, né? E fica meio estranho mesmo. Eu acho que fica assim. Agora, e eu queria aqui, se há pastoras me ouvindo, né? Queria que entendesse que isso não é uma questão absolutamente pessoal, não é? É uma questão só de convicção bíblica minha, e eu tenho todo o respeito pelas mulheres, acho que não preciso nem dizer isso, é bobagem até dizer isso, né? Mas eu preciso repetir isso aí e dizer que a minha questão é só a questão bíblica, não é? Sim, é o que está na Bíblia. Só isso aí. Tá bem, então eu gostei do programa de hoje, é um tema que precisava ser tratado por causa da pergunta de nossa ouvinte. Ela fez aqui uma pergunta até meio que me ajudem, por favor, né? Eu queria saber uma orientação sobre isso. Espero que tenha ajudado. Com certeza. Obrigado pela sua audiência, queridos ouvintes. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente segue em frente, trazendo mais temas que vocês enviam para nós pelo o nosso e-mail, pastor. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Junto às fontes de águas puras, repousantes, eu vou. Minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias.